Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Douglas Pereira dos Santos é o nome da máquina. Um jogador que, apesar de muito contestado, conseguiu alçar voos gigantescos em sua carreira. Jogador folclórico, visto por muitos como um lateral meia-boca, teve inegavelmente uma das trajetórias mais meteóricas do futebol brasileiro nos últimos tempos. Apesar de muito contestado durante sua passagem pelo futebol brasileiro, principalmente no São Paulo, onde nunca se firmou sequer como titular, pegou a todos de surpresa quando foi contratado pelo gigante Barcelona para atuar ao lado de craques mundiais como Messi, Neymar e Suárez. Mas a dúvida que fica é, por onde anda o maior lateral direito da história do Barcelona? Onde está o jogador que foi vendido pelo São Paulo por 6 milhões de euros e que hoje em dia, segundo o Transfermarkt, vale apenas 25 mil euros? Douglas nasceu na pequena cidade de Monte Alegre, no estado de Goiás, e começou a mostrar ao mundo o seu futebol arte pelo Esmeraldino do paraíso verde plano do nosso país, o Goiás. Lá estreou no time principal em uma partida contra o Grêmio pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009, no Estádio Olímpico, em um empate por 2-2. Marcou seu primeiro gol pelo clube contra o Vitória, no Serra Dourada, pela 11ª rodada da Série B de 2011, na goleada alviverde por 4-1. Após boas atuações pelo Goiás, despertou o interesse do São Paulo, time que sempre teve o tesão de levar todo jogador que se destacava por lá. O Inter de Porto Alegre também tinha muito interesse na contratação do melhor de tutti, mas uma lesão no pubis deixaria Douglas ao menos 3 meses no departamento médico, fez com que o caminho ficasse livre para o tricolor paulista, e assim, no dia 11 de fevereiro de 2012, o São Paulo acertou a contratação do lateral de 21 anos para disputar vaga com o paraguaio Ivan Pires. O atleta chegava do Goiás com passagens pela seleção brasileira nas categorias de base. O jogador assinou com o Tricas por 3 anos. Apesar de ter chegado em fevereiro, o jogador só poderia ser relacionado para os jogos em abril, devido à citada lesão no pubis. O São Paulo sempre se deu bem contratando jogadores do Goiás. Talvez isso explique a aposta em Douglas, mesmo com o jogador estando contundido. Grandes ídolos do tricolor vieram do Esmeraldino, como Josué, André Dias, Danilo, Fabão, Grafite e outros como Rafael Tolói e Thiago Mendes. O craque da lateral chegou ao tricolor paulista com o aval de Emerson Leão, que comandava o plantel na época. Adalberto Batista, então diretor do São Paulo em 2012, deu a seguinte declaração sobre o jogador. Abre aspas, ele tem um nível técnico muito bom, pode ser deslocado para a outra lateral, bate falta, sabe chutar de média distância, tem uma dinâmica boa, velocidade e é jovem. Fecha aspas. Meu irmão, se eu ouvisse só essa declaração, eu iria imaginar que o São Paulo contratou um novo Roberto Carlos. Que jogador é esse que deve ser esse Douglas, xará? Douglas estreou pelo Tricas no dia 3 de abril de 2012 pela Copa do Brasil, em uma derrota por 1-0 contra a Ponte Preta de Campinas. Em sua estreia, o jogador atuou os 90 minutos da partida e elogiou seu começo pelo clube. Abre aspas, fico feliz pela minha estreia, melhor do que eu esperava. Consegui jogar os 90 minutos sem sentir nada. Fecha aspas. Demoraram apenas 3 jogos para Douglas fazer seu primeiro gol com a camisa do sapato. E desse jeito, iludiu os São Paulinos de todas as idades. A lei do ex cantou em uma vitória por 2-0, justamente contra o Goiás, novamente pela Copa do Brasil. A vida de Douglas em São Paulo continuou com altos e baixos, tendo boas atuações, como quando marcou um gol em um majestoso no Morumbi, na vitória por 3-1. Mesmo o Corinthians contando com o elenco estrelado com alguns jogadores históricos comandados por Tite. Mas nem só de flores viveu a carreira de Douglas no sapato. Lá também viveu fases ruins. Bom, muito ruins, em que era muito contestado pela torcida. Torcedores pegaram sempre no pé do cara, o taxando como um jogador fraco. E mesmo sempre sendo muito criticado, Douglas conseguiu se manter no São Paulo até junho de 2015. E foi nesse momento que a carreira do contestado latera deu uma guinada de 180 graus. O cara que não servia para jogar no Tricas, do nada, foi vendido por 6 milhões de euros. Isso mesmo que você está ouvindo. 6 milhões de euros para atuar no Barcelona de Neymar e Messi. Intensificando a fama do São Paulo de conseguir vender qualquer jogador meia boca por valores altíssimos. E não é que o São Paulo havia conseguido novamente vender o maré a turbo por Lewis Hamilton, é como dizem por aí, todo dia
Um malandro e um otário saem de casa. Quando os dois se encontram, sai negócio. E o negócio, mesmo sem ninguém entender nada, saiu. Chegando em Barcelona, foi apresentado com as já famosas embaixadinhas no estádio do clube. E foi aquela vergonha alheia, errando tudo e mais um pouquinho. E apesar dos pesares, questionado ou não, aos trancos e barrancos, Douglas superou lendas brasileiras do Barcelona em títulos, deixando para trás nomes como Rivaldo, Ronaldo e Romário. O Latera tem 7 títulos pelo Barça, uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Supercopa, 2 vezes campeão da La Liga e mais 2 vezes da Taça Espanhola. Mas falando de seus títulos, um fato deselegante aconteceu com o nosso garotão. Ele tem a medalha, fez a festa, mas não é considerado um campeão da Champions League, ou pelo menos não estará registrado nos livros da UEFA. Naquele título, Macip, Vermaelen e Bravo também não serão considerados. Isso porque a entidade que gera o futebol na Europa não leva em conta em suas estatísticas jogadores que não entraram em campo durante a campanha. Ô UEFA, para de sacanagem aí, meu! Tadinho do nosso menino! Para com isso aí, coloca o Douglas no livro aí, meu! E aí, em agosto de 2016, após uma longa novela e sempre sendo citado como uma das piores contratações da história do Barcelona, Douglas foi emprestado para o Sport Gijón, sem custos, por uma temporada. Por lá viveu um bom momento, por mais difícil que pareça, jogando como um jogador mais ofensivo com o técnico Rubí Ferrer. A imprensa de Gijón, empolgada com suas atuações, disse, abre aspas, qualidade no futebol do Douglas se nota, e agora com o novo treinador, ele passou a ter um peso importante no time. É grande o respeito que ele tem por aqui. Fecha aspas. E tem mais, Axel Torres, comentarista da televisão espanhola Bien La Liga, destacou também, abre aspas, o Douglas chegou aqui jogando na primeira linha de 5 jogadores. Deu para notar que defender não é o forte dele, mas como tem muita técnica e rapidez, funciona bem estando à frente da linha de 3 zagueiros, um novo esquema. Acho que muito disso foi criado em função das características dele. Fecha aspas. Apesar de todos os elogios, o Gijón não quis fazer a compra do atleta que voltou ao Barça em agosto de 2017, e imediatamente o despachou para o Benfica por empréstimo novamente. Em Lisboa, Douglas ficou muito empolgado de ter a chance de atuar em um outro gigante europeu. Mas novamente, como nem só de alegrias é feita a vida de Douglas, ele não conseguiu conquistar o coração do então técnico Rui Vitória, e novamente ele foi escanteado e jogou só 5 partidas em Portugal, sendo 3 delas pela Champions League, e logo depois foi estudado por lá a devolução do jogador ao Barcelona. De saída, Douglas disse, abre aspas, foi uma honra vestir essa camisa. Gostaria de agradecer a todos os adeptos por todo o apoio nessa temporada. Seguimos nossa jornada. A vocês, companheiros do clube, tiro meu chapéu. Fecha aspas. De volta à Catalunha, Barcelona tentava a negociação do atleta de todas as formas. Mas Douglas aceitou apenas a proposta do time turco Sivasspor, por 1 ano, que coincidia com o término do seu contrato com o Barça. E finalmente conseguiu ter uma sequência na Europa e foi o melhor lateral da Turquia, no espaço de uma temporada. Somou mais jogos oficiais do que nos seus 3 anos de Espanha. Depois de todos esses sofrimentos, finalmente seu vínculo ao Barcelona se encerrava. Com apenas 8 jogos disputados em todo o seu período na Catalunha, muitas lesões e lágrimas após treinos, sua vida por lá foi um pesadelo. Douglas claramente não conseguiu seguir os passos de grandes laterais brasileiros que vieram antes dele, como Belletti, Daniel Alves, Maxwell e Adriano, todos no Barça. Ao AS, ele disse, abre aspas, em Barcelona tive alguns momentos difíceis com lesões. Eu voltava para casa chorando todos os dias, fecha aspas. Enfim, parecia terminar seu pesadelo. Devido às boas atuações no Sivasspor, o Besiktas cresceu os olhos e decidiu o contratar em definitivo. Mas como aparentemente Douglas é amaldiçoado a nunca ter boas sequências, seja por opção do técnico ou lesões, depois de estrear pelo novo clube, as lesões voltaram a atacá-lo. Uma ruptura dos ligamentos do tornozelo e do músculo da coxa fizeram com que ele atuasse em apenas 7 partidas nessa temporada, e após isso, Douglas passou a não ser mais relacionado para as partidas. E os boatos diziam que seria dispensado pelo clube turco assim que seu contrato se encerrasse. E assim foi feito. No final de 2021, segundo o Jonas Stelman, sabe-se lá por que o lateral direito entrou na mira do Flamengo para 2022. A contratação na época seria para compor elenco,
visto que Rodinei e Isla poderiam deixar a equipe carioca. Isla vazou para o Colo-Colo, sobrando apenas o jovem Mateuzinho. Douglas, o melhor de Tutti, hoje está sem clube, com 31 anos de idade. Recentemente, parte da torcida do maior Verdão do Brasil, o Goiás, começou a pensar se seria uma boa a volta dele ao clube esmeraldino, mas oficialmente, até o momento, não tem nada. E aí, meu irmão, agora nos comentários eu vou deixar uma pergunta pra você. Seu time aí, tá precisando de um lateral de responsa, ex-jogador do Barcelona, do Messi e do Neymar? Deixa nos comentários aí, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui!